caminhos da libertação do teu povo. Sabe daqueles que empunharam os teus ferros em brasa contra a injustiça e a opressão. Sabes que em cada coração de negro há um quilombo pulsando. Em cada barraco, outro palmares crepita, os fogos de Xangô que iluminam nossa luta atual e passada. Ofereço-te, Exu, o ebó das minhas palavras, nesse padê que te consagra. Ofereço-te, Exu, o ebó das minhas palavras, nesse padê que te consagra. Laroie, 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 laroie. Ele realmente é o Exu que abriu as portas para essa questão. É o Exu que é o guardião, é a divindade que cuida da matéria, né? E a questão aí seria a matéria da questão do negro, seria o negro em questão, né? Eu acho que Abdias pode ser considerado assim, sim. Apesar de ser filho de Oxum, mas ele, ele é o Exu. Exu é o rei. Por conta do sincretismo, acho que Exu é o diabo. Não tem nada a ver com o diabo, porque nós não conhecemos essa figura, né? O diabo a gente não conhece. Nós conhecemos Exu. Não tem nada a ver com o diabo, mas o sincretismo colocou. Por isso que muita gente tem medo de Exu. Exu é um orixá tão bonito. Exu, sem ele a gente não faz nada. Nada. O axé do Exu é comunicação, dinamismo e transformação, né? A possibilidade da transformação. Os africanos que chegaram na América do Norte, América Central, América do Sul, se não fosse a proteção dos nossos orixás, nós estaríamos mortos. A eles é que nos protegeram e protegem até hoje. E o Exu, além de proteger a nossa cabeça, ele também abre, né? Que abertura é essa? É abertura de linguagem, de pensamento. Quando eu entrei para o Teatro Experimental do Negro, eu entrei forçada, né? Eu era estudante, eu estava terminando o clássico, eu estava ingressando na Faculdade de Letras, eu queria ser escritora, meu sonho era ser escritora. E Abdias não deixou que eu desse continuidade a esse meu desejo. E começou a fomentar em mim o amor pelas artes cênicas, pela arte de representar. Eu não queria saber, eu dizia para ele que eu não queria saber de representar, eu queria escrever. E ele dizia para mim, não, Léia, você tem que ser atriz, você tem uma máscara de atriz. Eu estava grávida, né, do meu filho Henrique, e eu dizia para ele que eu não queria. Ele então me pegava e me colocava à frente do espelho para que eu visse a minha expressão, quando eu dizia, não, eu não quero e tudo, né? Na verdade, é que ele estava pretendendo reativar o teatro, né? E me lançar como atriz. E Abdias era um homem muito exigente enquanto diretor, porque ele era diretor, fundador do Teatro Experimental do Negro. Essa noção de profissionalismo, eu agradeço a eles, que realmente ele trabalhou em mim, e não só em mim, como em todos os atores que passaram pelo Teatro Experimental. Um homem que fez um teatro voltado para o negro, visando, é lógico, incluir o negro através das artes cênicas, incluir o negro não somente dentro do teatro, né? Da arte de representar, mas como também
fazer com que o negro tivesse uma autoestima, né? Porque o Teatro Experimental do Negro não apenas tinha uma visão voltada só para trazer o negro para o teatro. Não, ele tinha também um trabalho social, era um trabalho socio-racial, né? E então esse trabalho do Abdias foi um trabalho muito importante de inclusão realmente, né? Inclusão social do negro, né? De uma forma geral. Então eu só posso agradecer esse Exu, Oxum, que surgiu na minha vida, né? Na minha vida de Oxum Apará, com Ogum ainda no meio. A minha trajetória artística, eu agradeço a Abdias que deu início a tudo isso, que me orientou, que me influenciou, né? E principalmente pela tomada de consciência da questão negra no Brasil. Todo momento que eu falo de Orixá, que eu falo de pessoas importantes como Abdias, eu fico muito emocionada. O Abdias, ele também não era iniciado. O Abdias contava o seguinte, que ele, durante um tempo, ficou com muita vontade de se iniciar no candomblé e foi se consultar com a Mãe Senhora. Ele era amigo dela e ele conta que ele ficava sentado assim aos pés dela e ela colocava a mão na cabeça dele e ele perguntou se seria o caminho dele fazer a iniciação. E ela disse, não, meu filho, você tem uma missão e vai ser muito importante para o nosso povo, mas a sua missão não é da banda de dentro, não é da banda de fora. Então, ele seguiu essa missão. Era uma missão dele, não tinha necessidade dele, mas ele não nasceu para fazer cabeça. Não nasceu para fazer cabeça, cada um tem uma missão, né? E a dele era essa, ele cumpriu muito bem. Eu estou na política, estou na religiosidade, ele cumpriu da arte. Ele cumpriu muito bem. Exu é assim o Aju, porque ele chega primeiro, quer dizer, ele chega primeiro, chega na frente de tudo. Ele é o primeiro em tudo. Ele é o primeiro. Eu poderia estar falando de outros orixás, mas estou falando dele, que é primeiro. Entendi, para começar. Para começar. Começa com ele. É o Deus do equilíbrio. Porque Exu ele é mau e faz maldade. Ele não faz maldade. O mal está dentro das pessoas. O mal está dentro de nós. O mal e o bem está dentro de nós. Mas não, Exu não tem nada a ver com isso. Com certeza não tem nada a ver com isso. Ele é brincalhão. Ele é muito brincalhão. Ele é muito debochado. Ele quer saber lidar com ele. Ele está sempre nessas construções. Ele está sempre, sempre mesmo. Ele não se esquiva, ele está aí. Ele está na rua, mas também está dentro. Mas está dentro de casa, está nos assistindo. E feliz da vida porque está se falando dele. O Exu era a força pela qual o escravizado conquistava o seu espaço de movimento autônomo na vida. Isso é sempre uma ameaça para o opressor, para aquele que quer que aquela pessoa seja sempre subordinada, subjugada. O fato de Exu ser aquela força que sempre renova, sempre alimenta, sempre traz a renovação de energias que favorecem o escravizado, vai ser uma ameaça para o escravizador. E também vai ser uma ameaça para aquela religião que quer se colocar como única verdade no lugar de qualquer outra forma de compreender o universo, qualquer outro sistema de fé. Porque a cultura africana é muito rica. As pessoas só falam em religião e candomblé. Não, a nossa cultura é rica. Não é só a religião.
Mas como eles que começam a atacar, já começam a atacar pela religião, né? O preconceito. É racismo mesmo, isso já vem de racismo, porque a religião é africana, tem suas bases na África. Então, todo mundo sabe que é por conta do racismo. Fica esse país vai fingindo que nós somos todos católicos, apostólicos, romanos. Mentira! Né? Olha, o judeu é judeu, o japonês é japonês. Né? Cada um tem sua. O índio, pô, cadê o Tupã? Que estavam aqui colonizando o país, então, tiveram a capacidade de dar um golpe militar, tiraram a monarquia daqui, os monarcas, expulsaram os monarcas daqui e transformaram esse país numa república. E a partir dessa república, 15 de novembro de 89, entendeu? Virou-se, que nós estamos vivendo hoje, entendeu? Virou-se um feudo, né? Cada um tem o seu quinhão de terra, né? Sua fábrica, seu automóvel, né? E ficou uma coisa individual e o coletivo foi embora. Né? A sociedade dominante e os anjinhos louros deste país costumam dizer que aqui no Brasil não há racismo. Dizem que aqui não tem racismo porque aqui não se toca fogo e gasolina nos negros ou pendura os negros pela garganta nas árvores dos passeios públicos. É essa a noção de racismo que essa classe dominante quer nos impingir. Mas o racismo não é só isso. O racismo que realmente destrói a vitalidade de um povo, o racismo que realmente usurpa os direitos de um povo, é este que atua no Brasil, é esse racismo mascarado, é esse racismo sutil, é esse racismo que não dá direito à vítima à sua própria autodefesa. Porque nós não aceitamos mais isso do negro falar de cabeça baixa. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos entrar pelas portas dos fundos num país que os nossos antepassados construíram. Nós somos os construtores desse país. Quiseram simplesmente massacrar e erradicar a nossa raça, mas a nossa raça é muito forte, a nossa raça é muito resistente. E por força do nosso sangue, por força dos nossos orixás, os deuses que nos trouxemos das Áfricas, esses orixás têm nos sustentado, têm sustentado a nossa fé, têm sustentado a nossa energia. E quebrar realmente essa quadrilha que está aí desde 1500. Desde 1500, os portugueses que vieram para cá colonizar o Brasil para de roubar nesse país, sabe? Vamos dividir alguma coisa aí. Um pouquinho só, sabe? Um levante. O povo tem que se levantar. Nós temos que realmente chamar o povo. Acordar. Acordar, será que é a palavra? Não sei. É despertar.
eu quero me juntar com vocês e vamos embora pra rua, gente. Vamos virar essa coisa. E uma coisa muito séria, eu tô preocupado. Cadê o índio? Gente, vamos buscar a cultura do Brasil. É do índio. Vamos conversar com o índio. Eu acho que é por aí. Só para vocês, tem uma coisa muito particular. Eu estou indo e voltando. A África está pensando, está falando. E os griots estão ainda, florescendo. Daqui a mais de 55 anos, essa sabedoria africana é que vai florescer, né, em todos os outros continentes. E a minha mensagem de Exu para Exu é que nós saibamos trilhar os caminhos. Nós temos que ter uma visão muito grande, né? Uma consciência muito grande, uma determinação muito grande na escolha dos nossos caminhos. E Exu, é lógico, está aí para nos influenciar. Mas como ele independe, não existe, ele não tem essa visão católica do bem e do mal, nós temos que estar muito atentos em relação aos nossos caminhos. Ele abre caminho, a gente escolhe. Coba laro Exu. Exu é Jacundango, Exu é Chuchuano. Coba. Laro Jubá. Ibacoxé. Ibarabu, Mojubara. Emabecoicoi, Barabu. Mojubá, Elebaré, Chulona. Ibarabu, Mojubá. Ibacoxé. Ibarabu, Mujubara, Emabé, coi, Barabu, Mujubá, Elebaré, Chulona.